Boa noite, sejam bem-vindos às Conversas Improváveis, uma organização da Delegação Portuguesa dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, no âmbito da iniciativa Fazer Acontecer Europa Social. O objetivo passa por debater temas que vão da educação à saúde, do emprego à habitação, das desigualdades à proteção das crianças, tendo como mote a Cimeira Social da União Europeia, que acontece ou acontecerá no Porto nos dias 7 e 8 de maio. Emprego, salários e contratação coletiva é a matéria da nossa segunda conversa, que arranca agora. Os nossos convidados são o Dr. Manuel Carvalho da Silva e o Dr. Luís Aguiar Conraria, a quem agradeço desde já a presença nesta conversa improvável. A abertura, contudo, está a cargo da eurodeputada socialista Isabel dos Santos, a quem dou também as boas-vindas e a quem peço o favor de dar o pontapé de saída nesta conversa. Olá, bem-vindos a mais uma das Conversas Improváveis. A Cimeira Social Europeia, que se aproxima, será o ponto alto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Com o reforço da dimensão social da Europa como pano de fundo, o compromisso comum que se espera atingir será essencial para concretizar o plano de ação que visa implementar o pilar europeu dos direitos sociais. É precisamente nesse âmbito que o novo contrato social para a União Europeia, objetivo central no manifesto do PS para as últimas eleições europeias e pelo qual nos temos batido no Parlamento Europeu, encontra o seu propósito. O que é que uma conversa entre um ex-sindicalista e sociólogo e um economista e professor universitário, subordinado a um tema absolutamente central neste caminho que juntos queremos percorrer, emprego, salários e contratação coletiva, tem de improvável? Bem, é algo que nos cabe descobrir nos próximos minutos. Para já, posso assegurar-vos que os objetivos assumidos pela União Europeia são ambiciosos. Não poderia ser de outra forma. Ter pelo menos 78% da população da União Europeia empregada até 2030 surge como a primeira meta inscrita no plano de ação. Esta intenção reveste-se de uma importância capital se tivermos em conta o aumento da taxa de desemprego na União Europeia para valores perto dos 7,5%, provocada em grande parte pelos efeitos devastadores da pandemia. Mas a nossa reflexão não se pode esgotar nos números. Mais emprego tem que significar também melhor emprego. E para isso importa, entre outras questões, a melhoria geral das condições de trabalho, a existência de mecanismos de resolução efetiva de disputas laborais, bem como a garantia de direitos coletivos sólidos e o respeito pelo princípio da não discriminação no trabalho. Estes objetivos ganham ainda maior relevância no confronto com os dados mais recentes relativos à pobreza. Ainda há 91 milhões de pessoas em situação de pobreza e exclusão social na União Europeia, sendo que mais de 2 milhões de portugueses se encontram nessa condição. Números que nos chocam e convocam a uma ação imediata, mas que devem ser lidos em conjunto com a terceira meta inscrita no plano da ação, que aponta para a redução do número de pessoas em situação de exclusão social em pelo menos 15 milhões de pessoas, entre as quais 5 milhões de crianças. A pobreza, como sabemos, não deriva exclusivamente da falta de emprego. Prova disso é precisamente a franja de 11% da população portuguesa empregada que em 2019 era considerada pobre. Como se depreende, esta questão liga-se diretamente ao ponto seguinte desta conversa, que diz respeito aos salários. O salário mínimo justo constitui um elemento essencial do contrato social e uma das principais pretensões do nosso grupo político. Nesse âmbito, saúdo a proposta da Comissão que visa garantir que os trabalhadores da União estejam protegidos por salários mínimos adequados que lhes permitam uma vida digna onde quer que trabalhem, de forma a garantir a efetivação destes e de outros direitos em benefício dos trabalhadores. A contratação coletiva, último ponto do tema desta conversa, merece igualmente uma análise.
Os números mostram-nos que há uma estreita ligação entre este elemento e o elemento salarial e que precisamente os países com maior nível de contratação coletiva são aqueles onde os salários são mais altos. Na União a 27, níveis de cobertura de contratação coletiva na casa dos 60% representam um valor ainda manifestamente baixo. Porém, indica-nos, em conjunto com todas as medidas já enunciadas, o caminho a seguir. Um caminho que seguramente não será perfeito, nem isento de dificuldades, mas que queremos ambicioso e focado em recolocar as pessoas no centro das políticas e da política. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada Isabel dos Santos. A sua introdução dá-nos já pistas mais do que suficientes para a conversa que teremos durante a próxima meia hora com o Dr. Manuel Carvalho da Silva e o Dr. Luís Aguiar Conraria. Dr. Manuel Carvalho da Silva, que expectativas é que tem, se é que tem algumas, sobre a Cimeira Social que se realizará no Porto dentro de nos próximos dias? Em primeiro lugar, quero cumprimentar-vos a todos e todas e saudar a iniciativa. Expectativas muito relativas, ou seja, eu acho positivo que o governo português tenha escolhido este tema, que até acho positivo que tenha, por aquilo que foi sendo dito, que tenha convocado o ex-ministro José António Vieira da Silva para ser um elemento dinamizador da conferência, da Cimeira, é conhecedor das áreas fundamentais que aqui podem estar em análise. Mas o caminho que vem sendo seguido na União Europeia e na maior parte dos países é um caminho com fortes marcas de pegar numa cartilha neoliberal de desregulação de trabalho e de entrega das relações de trabalho a lógicas de mercado que me deixam apreensões. O enunciado que foi apresentado é importante. Eu relevaria 3 aspectos que desejo muito que estejam em discussão. O primeiro é a relação profunda entre trabalho, emprego e proteção social. O trabalho é ancorador central da vida das pessoas, individual e coletivamente consideradas, e a pandemia colocou isso numa evidência enorme. A dimensão da proteção social e, designadamente, como foi referido, o perigo da pobreza e da exclusão estão muito dependentes, mas repito, os sistemas de proteção social em particular estão dependentes da quantidade e da qualidade do emprego. É importante a meta de aumento da percentagem de cidadãos em idade ativa no conjunto da União Europeia, mas isso não chega. É preciso tratar da qualidade. Eu diria que neste contexto da proteção social é importante introduzir o tema das crianças, mas só há crianças pobres porque há famílias pobres, como é evidente. E permita-me introduzir sinteticamente mais 2 observações. A primeira é que foi colocado em relevo pela senhora deputada que a contratação coletiva tem um papel importante. O que é que eu queria aqui trazer? Sim, senhor, é preciso salários mínimos dignos, sem dúvida, mas é preciso salários mínimos dignos inseridos numa política salarial e de emprego coerente. E isso pode levar-nos aqui a algumas trocas de opiniões. E não há um papel, não é possível que o salário mínimo só por si tenha um efeito protetor, como às vezes se atribui ao salário mínimo no contexto das políticas salariais. É preciso contratação coletiva. Ora, e é aqui que entra a minha última observação. Não há contratação coletiva sem sistemas de relações de trabalho estruturados e equilibrados. Esta é a questão-chave. É que podemos dar as voltas todas e não basta falar de número de trabalhadores cobertos pela negociação coletiva.
Portugal é um exemplo de que grande parte da negociação coletiva dos últimos anos, não apenas nestes últimos, mas posso dizer já quase em 20 anos, em que muita da contratação coletiva são compromissos, depois dos sindicatos serem colocados em estado de necessidade, são compromissos de regressão de direitos. Portanto, este problema tem que ser visto e isto convoca, já lá iremos, doutor. O direito do trabalho e a ética. Muito bem. Doutor, já iremos tentar esmiuçar dentro do tempo possível cada um desses temas, cada um deles merecia, atrevo-me eu a dizer, uma conversa tão importantes. Doutor Luís Aguiar Conraria, queria colocar-lhe a mesma questão sobre as expectativas para esta Cimeira Social, mas, se me permite, linkando já para um outro tema que é o tema dos salários. Perguntando-lhe, e agarrando-me aqui uma expressão da senhora eurodeputada, ela falou de salário mínimo justo. O que é isto de um salário mínimo justo? Bem, muito boa noite, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui e fazer parte da iniciativa. As minhas expectativas em relação à Cimeira são baixas, mas isto é por defeito meu, portanto eu sou uma pessoa naturalmente pessimista, o que me traz algumas vantagens. Quando as coisas correm bem, eu fico agradavelmente surpreendido e, portanto, fico feliz. E quando correm mal, ao menos posso ser tal como eu tinha previsto. Portanto, de uma forma ou de outra, acabo por ter alguma forma de compensação. As questões que levanta, e também algumas que foram referidas por Carvalho da Silva, são difíceis, são os desafios que a nossa sociedade hoje em dia enfrenta. E queria chamar a atenção para uma coisa que Carvalho da Silva disse, que falou na questão da cartilha neoliberal. Mas é verdade, é que mesmo a cartilha neoliberal, aceitando esses termos, essa forma de designar, vai mudando. Era capa da The Economist há umas semanas a necessidade de exatamente regular as relações de trabalho, de dar mais poder ao lado dos trabalhadores no processo negocial de trabalho, inclusivamente falava em aumentos de salário mínimo, que deviam ser mais generosos, e, portanto, e mesmo a cartilha neoliberal, como se chama Carvalho da Silva, começa a estar preocupada com as desigualdades de rendimento que estão a disparar. Portanto, de certa forma, há aqui uma consciencialização de todos, o que pode facilitar todo este processo. Agora, os desafios são complicados. Quando nós olhamos para o trabalho, quer dizer, os trabalhadores mais mecânicos, com trabalhos mais mecanizados, já há alguns anos que enfrentam verdadeiramente o desafio da automatização e da robotização, que muitas vezes substitui trabalhos manuais que são repetitivos. Isso, obviamente, causa ou provoca uma pressão que desfavorece esse tipo de trabalhadores, trabalhadores que se inserem nessas áreas do trabalho. Mesmo a nível de trabalhadores intelectuais, a própria informatização começa a afetar bastante. Basta pensar que no papel dos contabilistas, que, portanto, uma profissão qualificada que exige pessoas qualificadas e com formação superior, mas a verdade é que, neste momento, os programas informáticos já fazem grande parte das funções que antes eram só dos contabilistas. Isto é mais uma pressão em cima desta classe de trabalhadores. E, até há pouco tempo, havia uma classe de trabalhadores que estava mais ou menos protegida, que era a classe, digamos assim, mais intelectualizada, digamos assim, que mesmo agora, com esta pandemia, passou a ter, se calhar, de enfrentar uma concorrência global por causa do teletrabalho. Porque a partir do momento em que eu posso estar a fazer tudo em teletrabalho, quer dizer que alguém no Vietnã ou na Índia ou na China pode estar a fazer o que eu faço em Portugal por mim. E isto realmente cria desafios importantes e também cria oportunidades, porque quer dizer que eu posso estar a trabalhar para a Alemanha a partir daqui. Portanto, eu diria que, do ponto de vista de um país como Portugal, dentro da União Europeia, isto é uma oportunidade. Quando alargamos para o resto do mundo, isto torna-se uma ameaça. E, portanto, isto faz parte de algum equilíbrio que as instituições da União Europeia terão de encontrar. Mas tudo isto causa pressão para a desregulação do trabalho. Passa a ser muito fácil para uma empresa
dispensar um trabalhador e substituí-lo por outro, ou substituir por uma máquina. E, portanto, tudo isto tem de ser pensado e nada disto é fácil. Muito bem. E nada disso é fácil. Agora, posso... A questão do salário, claro, era isso que eu lhe ia pedir. Para ir para os salários. Exato. Exatamente para os salários. Ora, o que, em relação, portanto, respondendo concretamente à questão dos salários mínimos, o que isto nos está a dizer é que, se calhar, as empresas começam a ganhar algum poder negocial que estão os trabalhadores a perder. Isso traduz-se no aumento das desigualdades. E, se calhar, portanto, podemos estar a ter uma situação em que os salários estão artificialmente baixos. As empresas teriam margem para pagar salários mais altos e que não os pagam simplesmente porque os trabalhadores já não têm poder negocial nenhum. Eu não vejo muito bem como combater isto, a não ser com alguma coordenação internacional. E, nesse sentido, os esforços feitos a nível da União Europeia são bem-vindos. Porque o que alguns estudos indicam é que este poder das empresas existe. E, portanto, se nós conseguirmos fazer isto de forma coordenada, é possível aumentar os salários mínimos sem afetar o emprego. Precisamente é o grande perigo, o principal alerta quando se fala dos salários mínimos é, se aumentarmos muito os salários mínimos, vamos perder competitividade, vai aumentar o desemprego, as pessoas que pretendemos proteger acabam por ficar mais desprotegidas. Talvez não seja esse o caso. E os últimos anos que se passaram em Portugal indicam que, se calhar, no nosso país não é mesmo esse o caso. Eu diria que este ano é um ano de transição, devíamos ter tido mais cuidado, sim, mas tudo bem, já está decidido. Mas o problema, Soutor, peço desculpa por interromper, o problema é o salário mínimo ser demasiado baixo, ou melhor, é o caminhar do salário mínimo para cima, ou é o facto do salário médio ser ainda baixo? Esse era o ponto que eu ia exatamente. É a mesma pergunta perfeita, que é exatamente para onde eu ia a seguir. E que também não estava combinado. Não estava combinado. E que liga ao que o Manuel Carvalho da Silva estava a dizer. É que realmente nós também nos temos de lembrar que o salário mínimo é o mínimo. Portanto, não podemos querer resolver os problemas da sociedade pelo mínimo. Uhum. E eu diria até que a mim não me faz impressão. A mim não me faz impressão que um jovem pouco qualificado, ou sem experiência, mesmo que seja qualificado, mas com pouca experiência, que vá para o mercado de trabalho e começa a ganhar 665 euros. Não me faz muita impressão. O que me faz impressão é que 5 anos depois, ou seja, a ganhar 700 e 800. Exato. Se correr bem, em vez de estar a ganhar 1.500 ou 2.000 e depois continuar a subir. Ou seja, e nisso eu estou totalmente de acordo com o Manuel Carvalho da Silva, o salário mínimo é uma parte da equação, mas não nos podemos esquecer de todo o resto da distribuição. Nós, com o salário mínimo, resolvemos o problema, minoramos o problema de 20% da população, dos trabalhadores. Nós temos que pensar também nos outros 80%. Se me permitem chega, como diria o Olof Palme, nós queremos é criar pessoas ricas e não pessoas pobres. Isso é que interessa. Dr. Carvalho da Silva. E não é pelo mínimo que E não é pelo mínimo que vamos lá, com certeza. Dr. Carvalho da Silva, esta questão do salário mínimo e do salário médio cruza-se com o tema da desregulação que há pouco sublinhou. É possível desenhar alguma estratégia para melhorar o rendimento das pessoas, ao mesmo tempo que a desregulação e o poder, das empresas vai crescendo fruto das circunstâncias? Sim, é possível e é indispensável. Uhum. Quando vamos dar passos nesse sentido, ou quando as sociedades vão dar passos nesse sentido, é que é uma enorme interrogação. Eu, há muito tempo, há quase 20 anos, que no plano mundial há um conjunto de fatores influentes que estão a mudar as relações e a divisão do trabalho. As tecnologias são apenas um dos elementos influentes. Não há determinismo nas tecnologias. Há necessidade de análise dos efeitos da utilização das tecnologias, da inteligência artificial, da robotização, do trabalho remoto, disso tudo, mas analisar estes processos em dimensões conjugadas, dimensões do social, do económico, do jurídico, do político. Fazer análise apenas no campo económico é tratar o problema de uma forma absolutamente amputada, e isso tem predominado. Mas não chega a isto, é preciso ter em conta o que são as dinâmicas geopolíticas e geoestratégicas à escala global
e como é que as coisas se estão a movimentar. Mas eu ia dizer, eu digo há quase 20 anos, que o clima, digamos, o quadro em que vivemos, este quadro, este contexto, é propício no plano social, estar a haver uma espécie de harmonização, essencialmente em relação àqueles que iam mais à frente, como é o caso, em geral, dos países da Europa e da Europa Ocidental em particular, uma espécie de harmonização no retrocesso. Este é que é o problema. Mas eu queria aprofundar muito rapidamente duas outras coisas. Primeiro, eu estou de acordo com o Luís em relação à preocupação de alguns liberais, mas é preciso clarificar, e às tantas até estamos os dois de acordo. Do ponto de vista do pensamento e da preocupação colocada num plano intelectual, eu reconheço hoje, sem dúvida, que há setores liberais preocupados com aquilo que se está a passar. Do ponto de vista da execução, é que essa formulação, que é uma formulação com várias interpretações, de cartilha neoliberal, de desregulação, de individualismo, de entrega absoluta ao mercado, essa continua, no plano prático continua. Portanto, continua e, por exemplo, em torno da discussão do trabalho remoto, nós vemos situações de intensificação da exploração incríveis, não é? Já agora, o último relatório da OIT sobre o trabalho remoto obriga-nos a refletir profundamente, principalmente quando é preciso legislar sobre a utilização do teletrabalho, etc. É que, à escala global, o trabalho digital é pago hoje aos trabalhadores, mais de 50% dos trabalhadores que trabalham em plataformas e, portanto, em trabalho remoto à escala global, ganham menos de $2 por hora. E quando falamos do futuro, eu estou de acordo com esta forte influência das dinâmicas da utilização do trabalho à distância sobre toda a organização do trabalho. É fortíssima a influência e é preciso muito cuidado. Porque o futuro é feito de cenários prospectivos, mas de respostas ao presente contínuo. E aqui é a questão, o cerne da questão. Ainda agora o aparecimento do livro verde sobre o trabalho. A ideia de o trabalho do futuro. E depois, em torno do slogan, o trabalho do futuro, fala-se apenas do que vai ser novo, ou do que é novo à escala da nossa experiência do passado. Mas trata-se o trabalho apenas como forma de organização, trata-se do teletrabalho apenas como forma de organização do trabalho e muito pouco como forma de prestação do trabalho. E o futuro é feito disto que vai ser novo, mas o trabalho no futuro, que é uma formulação muito mais necessária do que falar do trabalho do futuro, o trabalho no futuro será tudo isto que é novo, mais o que tem continuidade e o que tem continuidade só uma das partes. Muito bem. E deixe-me só acrescentar duas coisas. Favor. A primeira é que o trabalho remoto tem que ser estudado, mas, por exemplo, nós em Portugal tivemos, e positivamente tivemos, e ainda temos muita gente em teletrabalho, mas no global não passa de 1/3 do conjunto dos trabalhadores. Não passa de 1/3 e não há perspectivas de aumento a curto prazo. E o trabalho, há pouco a nossa deputada Isabel dos Santos fazia uma observação que é importante ter presente. Nós temos esta dinâmica em curso, mas nós temos uma sociedade com realidades que precisam de resposta agora, não é amanhã. As precariedades, os salários baixos, tudo isto são respostas que não podem ser discutidas só dentro desse cenário do trabalho no futuro. É agora que têm que ser discutidas. E não nos esqueçamos de uma coisa. Podemos dar as voltas todas, mas, repito, se não houver sistemas de relações de trabalho equilibrados,
e, portanto, atores identificados e identificáveis e responsabilizáveis, contextos bem analisados, regras equilibradas e claras e quadros de valores consensualizados. Se isto não existir, fica mais e se difícil. não existir representação, não há solução. Muito Só bem. vos acrescento, a contratação coletiva foi só, e isto até está escrito na introdução a uma grande conferência mundial organizada pela OIT, que foi em 2009, foi só o elemento mais equilibrador contra as desigualdades e pelo progresso da vida das pessoas em toda a segunda metade do século XX. E como é que se pode estar a desperdiçar um instrumento destes e não se estar a reformulá-lo e a revitalizá-lo? Muito obrigado, Soutor. À luz do que acaba de dizer, isto é, de pensarmos o trabalho no futuro, creio que foi esta a expressão que utilizou, não é? Sim. Exatamente. Sim, porque vai haver trabalho no futuro, vai haver trabalho cuja há muitas profissões que vimos agora na pandemia, que se diziam profissões velhas, atividades velhas, sim, que não são. Nós vamos continuar a ter o mesmo Soutor dizia tipo mais ou menos de habitação, de alimentação, de mobilidades, etc. E aí a ter avanços. E, portanto, vai haver profissões reformuladas, com uso maior ou menor de tecnologia. O Soutor dizia bem que temos que pensar nisso, estamos obrigados a pensar nisso, mas sem esquecer o que acontece atualmente. E atualmente nós temos, por exemplo, níveis de desemprego elevadíssimos e creio, permito-me adjetivar, talvez mesmo insustentáveis. A senhora eurodeputada falava, Dr. Luís Aguiar Conraria, deste objetivo de até 2030 78% da população da União Europeia estar empregada. Acha que isto é execuível? Sim. Quer dizer, obviamente não sei se em 2030, não é? Pode haver uma recessão em 2029 e portanto, em 2030 ser um ano complicado, mas tirando essas flutuações de parte, não vejo nada de absurdo em ter 80% da população ativa, não é da população ativa, em ter 80% da população empregada. Isso é bom, implica, imagino também esteja ligado a políticas de igualdade de género, de conseguir que a taxa de participação laboral feminina, que em Portugal até é razoavelmente elevada, mas que aumente no resto da Europa, portanto imagino que esteja ligado a esse tipo também de políticas e acho que é um bom objetivo. Se bem que temos sempre de aceitar que as pessoas prefiram coisas diferentes. E à medida que os níveis de bem-estar vão aumentando, será perfeitamente possível que haja pessoas que optem por não trabalhar, ou porque um membro do casal trabalha e é suficiente para os dois, ou porque prefere ter um trabalho em part-time ou voluntário. Portanto, uma pessoa também tem de respeitar as vontades das pessoas. Portanto, a evolução da sociedade também não é necessariamente uma evolução no sentido de todos trabalharmos mais. Portanto, nós também, a determinada altura, podemos querer mais conforto e não mais trabalho. Mas ainda estamos longe desse patamar, portanto, acho que para já é um ótimo objetivo. Há um ponto que Carvalho da Silva referiu que eu gostaria mesmo de realçar. E, portanto, sublinhar esta nossa concordância. Que, sim, nós temos de pensar no futuro, temos de projetar o futuro, mas estar sempre com os olhos no presente. E até por uma razão muito simples. A única coisa que nós temos garantidamente, a única coisa que temos a certeza sobre o futuro é que ele vai ser diferente do que aquilo que nós imaginamos. O futuro vai ser diferente do que nós imaginamos. Ninguém faz a mínima ideia de como é que vai ser, como é que a Europa vai ser, ou como é que as economias vão funcionar, que revoluções tecnológicas existirão até 2030. Ou até 2040. Portanto, o futuro é demasiado incerto e é demasiado desconhecido para nos esquecermos do presente. E, quando nós olhamos para o presente, eu vejo aqui problemas concretos, que são desafios, até do ponto de vista da fiscalidade, que os Estados têm de enfrentar. E, numa altura em que se começa a vulgarizar o trabalho remoto, de que Manuel Carvalho da Silva falou que já iríamos neste momento em 1/3, e a tendência tecnologicamente é para ir aumentando,
a tecnologia 5G, pelo que nos disseram, eu não sou engenheiro para saber, mas pelo que nos disseram, a tecnologia 5G permitirá fazer remotamente uma série de trabalhos que agora têm de ser feitos presencialmente, inclusivamente cirurgias e esse tipo de operações mais delicadas. Portanto, esta tendência será, em princípio, para aumentar. Isto traz desafios engraçados. Quer dizer que alguém que trabalhe em França, numa consultora em França, e que seja português, pode querer voltar para Portugal e continuar a trabalhar em França. E estes impostos vão ser pagos onde? Dado o esquema de escalões de IRS que existem em França e que existem em Portugal, se esta pessoa tiver um rendimento elevado, muito elevado para os nossos padrões e rendimento médio-alto, digamos, para os padrões franceses, por exemplo, 80 mil euros por ano, esta pessoa terá todo o interesse em, apesar de viver em Portugal, continuar a pagar o IRS em França. E isto vai trazer alguma concorrência fiscal entre os países, que já existe atualmente a nível das empresas, né? Neste momento já há muitos países que fazem concorrência fiscal via IRC. Portugal já faz com os reformados, né? Temos aquele caso aquele mini conflito diplomático com a Suécia, mas de repente isso pode-se alargar e podemos chegar a uma situação de concorrência fiscal a nível laboral também entre países, e isto já tem temos as plataformas digitais hoje, Luís? Diga, não ouvi. Já temos as plataformas digitais? Exatamente, já temos as plataformas digitais. E vamos ter mais, não é? Porque se tivermos em conta o desígnio da transição digital, ao qual eu somava o da ecológica, há por aí muita regulação, diria, que será necessária para percebermos como é que vai ser a relação trabalhador-empresa, não é? Mas é sempre complicado, né? Pois sempre preciso encontrar o equilíbrio, porque a regulação a mais também mata o que são boas ideias. E realmente Carvalho da Silva também falava na questão de, nós até intelectualmente podemos ter as mesmas preocupações, mas de facto se calhar propomos soluções diferentes, não é? Mas isso é debate ideológico, isso faz parte. Claro. Eu, da minha parte, já há alguns anos tenho vindo a apoiar uma fiscalidade cada vez mais virada para penalizar o consumo, ou seja, mais impostos sobre o consumo e menos sobre o rendimento das pessoas. E acho que este tipo de problemas que eu estava a referir poderão empurrar a fiscalidade para nesse sentido. Vamos ver. Há aqui outro problema, Dr. Carvalho da Silva, que é aquilo que tem a ver com as pessoas com mais qualificações, chamemos-lhe assim, não é? Quer dizer, os últimos números mostram que o desemprego tem sobretudo atingido esta classe. O que confunde um bocadinho, ou esta parte da população, confunde um bocadinho estes raciocínios, porque se de facto estamos numa transição digital que exigirá, em princípio, mais qualificações para responder aos novos desafios, como é que esta gente está a ficar para trás? Quer dizer, esta equação também não é fácil de resolver, certo? É complexa, mas às vezes apresentam-se receitas propositadamente desfocadas e a mim isso preocupa. Nós estamos aí... Que tipo de receitas? Quer-nos elucidar? Estava a falar de mim, então. Não. Era só para ter a certeza, doutor, era só para ter a certeza. Não estava, nem sequer me passou pela cabeça. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com aquilo que vou dizer a seguir. Força. Portanto, nós estamos num contexto, repito, em que tudo isso que foi enunciado, a economia de transição, ou descarbonização, o digital associado a isto, tudo isto é verdade. Mas permitam-me uma observação. Há outros fatores dinâmicos de mudança do que vai ser, o que devem ser no futuro políticas públicas. Portanto, nós não debatemos aqui o emprego. Mas as políticas públicas de emprego têm que fazer uma evolução muito grande e têm que ser muito mais estratégicas do que aquilo a que nós estamos habituados. Isto levanta uma discussão imensa. Por exemplo, uma observação. Podia fazer aqui um enunciado de meia dúzia, mas não temos tempo. Ora bem, quando se fala nestas novas exigências de qualificações, há uma tendência... E eu até tenho
até tenho muito apreço pelos autores do livro verde ou do projeto que está aí, ainda há de evoluir, mas esta ideia de que a digitalização, a utilização de novas tecnologias, obriga todos a terem uma formação muito específica nessa área, não é verdadeira, assim como é insuficiente a observação que se faz sobre as especializações profundas que vão ser necessárias para algumas profissões. Ou seja, tentando simplificar, as tecnologias são transversais na organização e estruturação da economia, na sociedade, enfim, no funcionamento de tudo, mas, por outro lado, têm dimensões de especialização para parte das pessoas que vão entrar que têm que estar nestes novos processos de produção. E aqui é que há que ter cuidados. Por exemplo, eu estou de acordo, e isto não tem nada a ver, o que eu acabei de dizer não tem nada a ver, o Luís, como certamente reparou, não tem nada a ver com o que tinha dito, é outra questão, mas em relação ao que o Luís tinha dito, eu gostava de fazer uma complementaridade. Por exemplo, o que refere em relação ao 5G. Ele falou dos médicos, muitas vezes, da saúde, é muitas vezes utilizado a área da saúde como exemplo. Até agora, o que se observa é que quanto mais tecnologia e inteligência artificial se introduzir na área da saúde, quanto mais é introduzida, mais se acelera a necessidade de novas especializações, uma espécie de novas profissões na saúde. E nada prova que diminui o número de pessoas na saúde. Pode até aumentar, aliás, como as tecnologias noutras fases da história também aumentaram. Portanto, isto não foi posto em causa, mas isto leva-me a uma relação com uma questão que andou aqui próximo, mas ainda não foi falada, que é começarmos a ter uma outra visão sobre como devemos tratar as vidas longas. O velho conceito de envelhecimento ativo tem que ser substituído por outras lógicas. Nós temos possibilidade de viver mais e com mais saúde, mas, por exemplo, para a generalidade das pessoas, não é possível construir quando as pessoas saem da chamada vida ativa, o próprio conceito vai ter que mudar, mas não é possível construir uma vida ativa quando se entra na reforma, se isso não estiver preparado previamente, quer pelo próprio, quer pela sociedade. Há aqui uma revolução a fazer que se articula com isto. É um Deixem-me só introduzir aspecto que eu acho que é absolutamente vital nestes debates sobre o futuro, o trabalho que teremos no futuro. Atenção em relação ao teletrabalho, ao trabalho remoto, com a evolução da regulação e regulamentação que se faz. O trabalho é, por natureza, um espaço, o mundo do trabalho é um espaço de conflitualidades. Isso é inerente ao próprio trabalho, à forma como se organiza o trabalho, quer no setor privado, quer no setor público, quer no setor social. E pode estar aqui em marcha um processo precipitado que transporta dimensões de conflito, de espaços do trabalho, porque há uma mudança de conceito espacial, para dentro das nossas casas, que é absolutamente insuportável. E que ainda não é nem de perto nem de longe visível em 1/10 das suas implicações. E, portanto, estamos aqui perante outros desafios, e eu volto ao princípio, que é sistemas de relações de trabalho existirem e serem equilibrados, e isso implica a existência de organizações representativas, desde logo de organizações de trabalhadores. Não é? Os sindicatos fazem muita falta. Pois fazem. Essa dava outra discussão, Soutor, sobre a qual o Soutor também nos ajudaria seguramente. O tempo está a terminar. Infelizmente, continuaríamos aqui a conversar mais umas horas, porque os temas a isso se dão. Dr. Luís Aguiar Conraria, para terminar, o Dr. Carvalho da Silva colocou este acento tónico nas políticas de emprego que tem que resultar desta
desta evolução e da análise da atualidade, esta análise até sociológica do que é que vai passar a acontecer em nossas casas, fruto do teletrabalho. O que é que o Sr. acha que é fundamental salvaguardar nas políticas de emprego para que a recuperação seja sólida, digamos assim? Bem, aqui entra o meu lado mais liberal e, portanto, se calhar não vou dar a resposta que gostariam de ouvir. Mas só antes de responder, só ir a uma questão que estava a falar, aliás, está relacionada com esta, que é a saída desta crise, a recuperação desta crise. Eu diria que para já nós ainda não sabemos quais é que são os estilhaços que resultam desta crise. Portanto, não vale muito a pena estar a ver as taxas de desemprego ou as novas inscrições nos centros de emprego dos últimos 4 meses e tentar extrapolar daí para a frente. Vale a pena no sentido de resolver o problema daquelas pessoas. Não no sentido de pensar que temos um problema económico que nós, de facto, não sabemos, nós não temos ainda noção de quais são as empresas que sobrevivem, quais é que vão à falência daqui a 4 ou 5 ou 6 meses, quais é que, se calhar, reemergerão pujantes. Portanto, nós, se calhar, temos de esperar um bocado para ver, antes de conseguirmos fazer o diagnóstico do lastro que esta pandemia e que esta crise nos deixa. Agora, relativamente a políticas de emprego, e também o Manuel Carvalho da Silva falava muito na questão de políticas ativas e bem desenhadas. Eu não acredito, quer dizer, eu não acredito que os Estados consigam... políticas estratégicas. Sim, mas eu não acredito. É Eu não acredito que os Estados saibam fazer isso. E mais do que isso, acho que como o futuro vai ser diferente do que aquilo que nós imaginamos, as probabilidades da estratégia depois, mesmo que muito bem desenhada, se venha a revelar no futuro errada, é grande. Eu prefiro 1000 vezes um sistema como o da Dinamarca, com um sistema de flexi-segurança em que se dá todo o apoio a quem, por qualquer motivo, está com dificuldades e não encontra emprego. E gosto de um sistema em que se apoie a sério na educação para os jovens e na formação para os adultos. Eu acho que esse é o papel do Estado. Esse é o papel do Estado. E depois, além disso, além de, e isso estamos de acordo, garantir relações laborais justas e equilibradas, portanto, com poder negocial equilibrado entre empregador e trabalhador, depois, a partir daí, é deixar o mercado funcionar. Sempre, estou aqui a falar, estou a falar de um sistema como o da Dinamarca, que é um sistema muito generoso, aliás, muito oneroso, inclusivamente, se calhar não foi aplicado em Portugal, porque se calhar seria demasiado caro. Portanto, isto não estou aqui a defender que o Estado não faça nada, mas acho que deve atuar de outra forma, não é? Numa retaguarda, que é garantir o bem-estar de quem teve o azar de estar no desemprego e garantir que a pessoa faz a formação que precisa para procurar novas oportunidades. Muito bem. Dr. Luís, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta conversa tão interessante. Dr. Manuel Carvalho da Silva, também muito obrigado por ter partilhado as suas convicções connosco. Eu, por mim, ficaria aqui mais tempo, mas, enfim, é o prazo que está estipulado. Desejo-vos, antes de mais, saúde, porque é isso que interessa agora, e bom trabalho também. Muito obrigado. Vamos para o encerramento desta sessão. Antes disso, gostava só de dizer que a informação desta campanha Fazer Acontecer Europa Social, incluindo estes debates, serão disponibilizados em www.fazeracontecer.info e podem ser também, obviamente, acompanhados no Facebook da Delegação Portuguesa dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Cabe ao eurodeputado Pedro Marques, a quem saúdo também e a quem desejo boas noites, proceder ao encerramento deste debate. Senhor Deputado, por favor, é a sua vez. Muito obrigado, Paulo Ferreira. Quero também agradecer ao Carvalho da Silva e ao Luís Aguiar Conraria por terem aceitado participar nesta mais uma conversa improvável da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu, e valeu a pena mais uma vez. Foi muito interessante, primeiro ouvir a minha camarada e colega aqui no Parlamento Europeu, Isabel Santos, recordar-nos os grandes objetivos que temos pela frente: o emprego, a qualificação dos trabalhadores e certamente a redução da pobreza. Temos ainda dezenas de milhões de cidadãos europeus em risco de pobreza e exclusão social, e muitas delas crianças. E é por isso
que na nossa família política defendemos o fim da pobreza infantil, o combate à pobreza infantil. Mas para o fazer vamos ter que apoiar também as suas famílias, como disse aliás e muito bem o Carvalho da Silva. Consideramos que desde logo o instrumento fundamental é o salário mínimo em cada país. É absolutamente essencial este passo que defendemos de termos um salário mínimo digno, um salário mínimo que retire de facto as famílias da pobreza em toda a Europa. De preferência através da contratação coletiva, que é exatamente um aspecto essencial que passou por esta conversa, a importância da contratação coletiva, de uma contratação coletiva que proteja os trabalhadores e que de facto permita que a individualização das relações laborais não torne ainda mais difícil as condições de trabalho de cada um. Falámos aqui também da questão dos trabalhadores das plataformas, dos trabalhadores das redes sociais, aqueles que hoje prestam serviço em condições muito difíceis para essas grandes plataformas, para as grandes plataformas tecnológicas como a Amazon, a Uber e outras. Pois, de facto, defendemos nesta família política e ficou, parece-me que claro também nesta conversa, que precisamos de relações laborais decentes para estes trabalhadores. Estes trabalhadores não podem ter um tratamento diferente daqueles que são os trabalhadores por conta de outrem numa empresa que presta fisicamente a sua atividade e os seus serviços à população. Passou-se aqui também por temas críticos como a qualidade do trabalho. Na nossa família política defendemos, e é possível concluir rapidamente, desígnios como, por exemplo, acabar de vez com o chamado gender pay gap, ou seja, a diferença de salários entre homens e mulheres para o mesmo posto de trabalho. Defendemos, por exemplo, o fim também das mortes por acidentes de trabalho. Já não é próprio de uma sociedade decente europeia que continue a existir tantas mortes em ambiente de trabalho. É possível, por isso, evoluir. É possível, por exemplo, definir na legislação europeia e depois em cada país o direito a desligar. Também aqui falámos disso. Os trabalhadores têm que ser protegidos desta ideia de que têm que estar sempre ligados e sempre disponíveis nesta sociedade digital e nesta altura do teletrabalho. Há, por isso, caminho para fazer. Há caminho para fazer que a nossa família política continuará a defender e nós, como socialistas portugueses no Parlamento Europeu, mas considero que, uma vez mais, a qualidade da intervenção aqui e até o consenso, por exemplo, eu diria surpreendente, improvável em relação ao aumento do salário mínimo nacional, mostra como já valeu a pena esta iniciativa do Partido Socialista aqui no Parlamento Europeu. Vamos continuar a caminho da Cimeira Social para definir ao nível europeu melhores direitos sociais. É por aí que queremos continuar. Foi o desígnio da presidência portuguesa, é o desígnio certo para o futuro da Europa.